O limiar entre metáfora e método, quando o símbolo vira instrumento. Chamamos este vídeo de complemento porque ele começa onde os anteriores pousaram, na fronteira delicada entre metafísica e mecânica quântica, não para fazer promessas místicas, mas para refinar método e linguagem. Quando falamos em sincronicidades, falamos de coincidências significativas que reorganizam o rumo da experiência. Quando falamos de quântica, falamos de um formalismo que descreve o micro com precisão matemática. O ponto aqui é tradução responsável, usar a quântica como gramática de limites e possibilidades, e a metafísica como pergunta pelo sentido. Entre ambas, queremos um caminho em que o símbolo não distraia, mas conduza a passos verificáveis, éticos e proporcionais ao contexto. Antes de avançarmos, um convite já no primeiro minuto. Se este conteúdo ressoa, curta e inscreva-se. Para além do algoritmo, isso é um gesto metafísico, intenção se tornando ato, colapso de possibilidade em presença. Seu clique cria ressonância, não no sentido de mudar partículas com pensamento, mas no sentido humano de ampliar alcance, permitindo que quem precisa desta investigação a encontre. Ao inscrever-se, você participa de um circuito de coerência, múltiplas presenças alinhadas legitimam o tema e mantêm viva a conversa. É assim que um símbolo, um simples botão, vira instrumento que sustenta um campo de aprendizado real. Tratemos do símbolo com rigor. Na tradição semiótica, um símbolo é um signo que aponta além de si, pedindo interpretação e ato. Metafisicamente, ele é um mediador entre o que se sente e o que se escolhe. Psicologicamente, condensa necessidades e potencialidades. Eticamente, exige discernimento para não ser usado como desculpa. Uma sincronicidade só amadurece quando atravessa 3 instâncias: aparição, o evento que toca, atribuição de sentido, porque isso importa agora, e consequência prática, o passo mínimo e responsável que dela decorre. Símbolo sem consequência vira ornamento, consequência sem símbolo perde profundidade. Queremos a confluência, beleza que produz chão. Agora, a ponte quântica, metáfora, não literalidade. No formalismo, um sistema é descrito em um espaço de Hilbert. O que conhecemos depende do observável escolhido e do arranjo de medida. Em termos mais gerais, um POV, um conjunto de instrumentos que mapeiam estados em probabilidades. Perguntas diferentes revelam aspectos complementares de um mesmo real. Contextualidade importa. Levado ao cotidiano, isso nos lembra. A forma da pergunta que você sustenta organiza o que pode perceber e, portanto, o que pode agir. Não criamos fenômenos ao estilo laboratório, criamos condições de legibilidade para que padrões úteis se destaquem sem forçar milagres. Daí nosso kit de instrumentos. Se a física usa detectores, nós usamos corpo, linguagem e emoção como aparelhos de medida do vivido. Corpo regulado reduz ruído, linguagem precisa diminui ambiguidade, emoção reconhecida devolve informação. O diário atua como registro experimental, contexto, sensação, hipótese, microação e revisão em 24 a 72 horas. A metáfora da regra de Born nos serve poeticamente. Quanto melhor preparamos o estado, intenção clara mais alinhamento, mais ponderada fica nossa expectativa, menos reféns ficamos do acaso glamorizado. O símbolo, então, para de fascinar e passa a informar. Não diz o que fazer, mas ilumina onde e como testar. Proposta para as próximas 24 horas. Escreva uma intenção de uma linha e defina um arranjo de observação para o seu dia. Quando checar o corpo, como nomear a emoção, que linguagem usar. Registre 2 símbolos que apareçam e traduza cada um em sinal sentido passo. O que ocorreu, porque toca sua questão viva, qual microação ética cabe agora. Ao final, revise, houve coerência prática. O corpo expandiu com calma. Que parte foi ruído bonito? No próximo bloco, mergulharemos na ontologia do sentido, propósito, valor e verdade prática, e mostraremos como esses fundamentos afinam a leitura de sincronicidades sem perder a precisão que a quântica nos exige. Ontologia do sentido, propósito, valor e verdade prática. Quando falamos em ontologia do sentido, perguntamos o que torna algo verdadeiramente significativo e não apenas sedutor. Sentido não é qualquer história que contamos ao acaso, é a qualidade de um encontro entre mundo e consciência que produz orientação estável. Um símbolo pode fascinar, mas só se torna guia quando, ao ser interpretado, gera passos que preservam dignidade e ampliam a legibilidade da experiência. Metafisicamente, o sentido é um modo de ser em relação que evita tanto o niilismo quanto a credulidade.
Ele se reconhece por 3 perfumes ao mesmo tempo: direção, cuidado e realidade, que responde com coerência observável. O primeiro perfume é propósito. Propósito não é um destino grandioso, é uma direção ética que organiza a atenção no presente. Teleologicamente, perguntamos: para onde tudo isso quer apontar em mim agora? Quando a intenção se alinha a um propósito claro, o campo perceptivo muda de resolução. Ruídos que não servem à direção perdem cor, indícios pertinentes ganham luz. Na imagem quântica responsável, é como preparar o estado antes da medida. A pergunta correta eleva a chance de observar o que é relevante sem prometer controle absoluto. Propósito maduro reduz a entropia atencional e poupa energia psíquica, porque faz do cotidiano um experimento com norte. O segundo perfume é valor. A axiologia nos lembra que não há sentido que vale a pena se custar a nossa humanidade ou a do outro. Valor é o filtro que impede o símbolo de virar desculpa e a coincidência de virar abuso. Toda leitura atravessa este crivo. Honra a vida, a verdade e o limite? Se não, é ruído elegante. Valores funcionam como constantes do seu universo moral. Preservam a forma quando a maré emocional tenta distorcer a geometria dos fatos. Quanto mais explícitos e praticados, mais estável fica o seu arranjo de observação, e menos você confundirá desejo projetado com orientação legítima. O terceiro perfume é verdade prática. Há verdades de correspondência, os fatos, de coerência, as ideias entre si, e de pragmatismo, o que funciona sem ferir valores. A leitura de uma sincronicidade amadurece quando passa por esse tríplice crivo. Descreve o real como ele é? Conversa com o restante do que você sabe e vive? Produz resultado verificável em 24 a 72 horas sem violar ninguém? Na metáfora quântica, isso lembra contextualidade. Observáveis fazem sentido dentro de um arranjo específico. Toda interpretação precisa declarar em que contexto foi colhida e como será testada, para que a beleza do símbolo não suplante a responsabilidade do método. Quando propósito, valor e verdade prática se tocam, nasce o que chamamos de coerência vivida. É o ponto em que a metafísica entrega um mapa e a quântica oferece a gramática do olhar. Perguntas belamente formuladas, corpo alinhado como detector sensível, linguagem precisa como instrumento de medida. Perceba como, nesse estado, a mente não caça milagres. Ela acolhe padrões discretos e o submete a um ciclo honesto de sinal, sentido, passo. O símbolo deixa de ser um rei caprichoso e vira servidor do real, um mediador entre o que pulsa por dentro e o que o mundo consente que seja feito, aqui e agora, com pequenas consequências observáveis. Prática de 24 horas. Desenhe no diário sua tríade de sentido. Escreva uma linha de propósito: qual forma de vida desejo honrar hoje? Liste 3 valores inegociáveis que protegem essa forma, e formule um teste de verdade prática, que, dado o objetivo, em 72 horas mostrará que estou no caminho. Ao notar um símbolo, traduza-o no sinal, sentido, passo e confronte a tríade. Ele serve ao propósito? Respeita os valores? Produz dado verificável? Se passar, haja 1 centímetro. Se não, agradeça e solte. No próximo bloco, desceremos um nível a mais. A matemática poética do provável, informação, atualização de crença e a regra de Born como metáforas responsáveis para refinar o seu método sem perder o coração. Matemática poética do provável, informação, atualização de crença e a regra de Born. Vivemos decidindo em meio à incerteza, e é aqui que a informação aparece como uma forma de delicadeza intelectual, reduzir confusão sem esmagar o mistério. Pense na informação como aquele instante em que um ruído se torna sinal porque dialoga com a pergunta que você sustenta. Não precisamos de fórmulas para honrar isso. Basta entender que cada símbolo observado pode acrescentar ou retirar peso de uma hipótese viva. Quando você escreve sua intenção e recolhe dados do dia com honestidade, age como quem tece um campo de legibilidade. Pouco a pouco, a névoa perde partículas, e o caminho adquire contorno suficiente para um passo responsável. Uma maneira prática de tornar essa delicadeza mensurável é a atualização de crença. Antes do dia começar, declare seu prior, uma estimativa sincera da chance de a hipótese ser boa, e nomeie o que contaria como evidência a favor ou contra. Ao notar uma sincronicidade, pergunte: se minha hipótese for verdadeira, quão provável seria ver algo assim? E se for falsa? Essa comparação simples evita que o encanto vire viés de confirmação. Você ainda pode pré-registrar um pequeno horizonte de 24 a 72 horas para revisar a aposta, transformando o símbolo em instrumento.
não é mandato do universo, é dado que move a agulha para mais ou para menos, com ternura e rigor. A metáfora quântica entra como gramática do cuidado. A regra de Born diz, em linguagem de poeta prudente, que não lidamos diretamente com o que é, mas com probabilidades extraídas de um modo específico de perguntar. O arranjo de medida escolhe que aspecto do sistema se torna legível. A partir daí, obtemos um peso para cada resultado possível. Trocando para a vida, sua intenção e seu alinhamento funcionam como escolha de base de observação. Eles não fabricam realidades por desejo, mas decidem onde a realidade pode ser vista com nitidez. Quando a pergunta é bela e precisa, certos padrões ganham chance de aparecer. Outros, honestamente, deixam de nos distrair. Outro cuidado é com as taxas de base. Nem todo evento improvável é significativo, às vezes é apenas raro. O que dá força a uma leitura é o seu coeficiente de verossimilhança. Esta coincidência seria muito mais esperável se a hipótese fosse verdadeira do que se fosse falsa. Um e-mail genérico pode ser frequente demais para merecer peso. Um convite específico, alinhado ao seu propósito e raro no seu contexto, pesa mais. Assim, você evita tanto o niilismo, é tudo acaso, quanto a credulidade, tudo é sinal. O símbolo torna-se argumento quando discrimina entre hipóteses, e não quando apenas enfeita a narrativa que você já queria acreditar. Para treinar sem transformar a alma em planilha, use um calibrador gentil. Escreva o prior em porcentagem redonda, escolha 3 indicadores de evidência com pesos proporcionais, e ao final do prazo registre seu posterior, o quanto sua confiança mudou. Anote como o corpo respondeu antes e depois, e dê a si um pequeno score de precisão. Acertou? Exagerou? Para ir ajustando a mira da intuição. Isso não elimina a poesia, ao contrário, dá-lhe estrutura. A metáfora floresce quando encontra método, e o método amadurece quando lembra que a vida excede qualquer régua. O objetivo é coerência praticável, não triunfo matemático. Prática para as próximas 24 horas. Escolha uma decisão viva e formule 2 hipóteses exclusivas sobre o próximo passo. Escreva seu prior, declare com simplicidade que tipo de sincronicidade contaria como forte evidência e que tipo seria apenas ruído bonito. Caminhe pelo dia com presença, registre sinal, sentido, passo e, ao final, atualize a crença com honestidade corporal e factual. Se a confiança subir com expansão calma, avance 1 centímetro. Se cair ou turvar, refine a pergunta. No próximo bloco, desceremos ao detector, limiar de sensibilidade, falsos positivos e negativos, ruído ambiental e como instituir condições para que a sua leitura permaneça fina sem perder a ternura. O detector, limiar, falsos positivos, negativos e ruído ambiental. Chamar o corpo-mente de detector é assumir que toda leitura de sincronicidade depende de sensibilidade e de contexto. Nenhum instrumento mede tudo, ele responde ao que foi calibrado para notar. Em física, ajustamos ganho, ruído e faixa dinâmica. Na vida, regulamos respiração, linguagem e pergunta. Se o ganho está alto demais, qualquer brilho vira sinal. Se está baixo, nada atravessa. O trabalho sofisticado não é sentir mais, e sim sentir melhor. Definir em que condições você considera um evento significativo e em que condições ele permanece ruído elegante. Detector bom não promete milagre, entrega legibilidade. Todo detector opera com limiar, abaixo dele, interpretamos como ruído, acima, como sinal. Metafisicamente, o limiar é um pacto de sobriedade que protege você de delírio e de niilismo. Proponha um limiar de ação que some convergência, ao menos 2 indícios independentes e uma sensação corporal de expansão calma, nunca euforia tensa. Se o símbolo aparece, mas a linguagem interna está áspera e o corpo contrai, trate como dado incompleto. Limiar não é prisão, é civilidade do método. Ele reduz a entropia atencional, poupa energia psíquica e torna a decisão um desdobramento natural, não uma corrida para confirmar a narrativa que você já queria. Aceite que haverá falsos positivos, agir sobre um brilho que não se sustenta, e falsos negativos, perder um sinal fértil por excesso de ceticismo. O custo de cada erro precisa ser pensado antes, como quem desenha um experimento. Se a ação é reversível e ética, tolere alguns falsos positivos, eles ensinam barato. Se a ação é cara para você ou para outros, eleve o limiar e exija mais convergência. O inverso vale para falsos negativos. Quando a oportunidade é rara e o custo de perder alto, permita um pouco mais de ousadia. Essa economia moral do erro traz maturidade.
Você escolhe conscientemente que riscos aceita para aprender sem ferir o que é essencial. Quase todo falso alarme nasce de ruído ambiental. Em laboratório, ruído térmico e interferências destroem medidas finas. Em nós, pressa, fadiga, fome, notificações e conversas inacabadas elevam o fundo do sistema. O corpo contrai, a linguagem endurece, a emoção sequestra a pergunta, e o detector enxerga miragens. Instituir condições de medida é parte do método. 3 expirações mais longas, ombros que descem, mandíbula que solta, 1 minuto de silêncio antes de interpretar. Só então pergunte com beleza útil: o que isto me convida a praticar agora, de forma pequena e ética? Em geral, o ruído cai, e o que resta tem mais chance de ser sinal. Refine o detector criando critérios de confirmação cruzada. Um símbolo tem mais peso quando aparece por canais independentes, uma frase na rua e um e-mail de outra pessoa, quando persiste ao longo do tempo, não apenas no calor de um dia, e quando produz coerência intersubjetiva, você explica e a ideia ganha contorno em voz alta. Adicione o teste do corpo legível, expansão tranquila, respiração ampla, vocabulário preciso. Se 2 canais independentes, persistência mínima de 24 a 72 horas e corpo legível se encontram, o limiar foi vencido com elegância. Não houve mágica, houve contextualidade bem estabelecida, como quem escolhe o arranjo certo para enxergar o que interessa. Prática de 48 a 72 horas. Estabeleça por escrito o limiar de ação do seu detector para uma questão viva, por exemplo, 2 indícios independentes mais corpo em expansão calma mais microação reversível. Desenhe um pequeno higienizador de ruído antes de cada leitura, respiração, postura, nome da emoção, pergunta precisa. Ao notar um símbolo, aplique sinal, sentido, passo e marque se o evento ultrapassa o limiar atual. Registre falsos positivos e negativos e, ao final, escreva uma atualização de crença. Que ajustes no ganho, na pergunta ou nas condições de medida tornam o detector mais fiel ao que importa. No próximo bloco, entraremos na arquitetura da ressonância, como sistemas humanos sincronizam fases e como transformar isso em acordos e decisões com coerência ampliada. Arquitetura da ressonância, sincronização de fases e coerência ampliada. Ressonância, aqui, não é efeito místico, é a imagem precisa de sistemas que sincronizam fases quando certas condições se alinham. Em física e matemática, modelos de osciladores acoplados mostram que, acima de um limiar de acoplamento, ritmos dispersos começam a andar juntos, abaixo dele, cada um vibra por conta própria. Como metáfora responsável, isso nos ajuda a ler a vida relacional. Quando intenção clara, corpo regulado e linguagem precisa encontram disponibilidade do outro, surge um pulso comum que diminui ruído e aumenta ganho de sinal. Sincronicidades, então, deixam de ser brilho isolado e se tornam padrões cooperativos, onde o sentido se distribui numa rede que passa a trabalhar a favor da decisão. 3 elementos orientam essa arquitetura: fase, tempo e amplitude. Fase é o onde do seu ciclo interno, tenso, aberto, exausto, curioso. Tempo é o ritmo conversacional, cadência de fala, pausas, turnos. Amplitude é a intensidade afetiva que você traz. Se você chega acelerado, fase adiantada, fala em jatos, tempo alto, e com intensidade rígida, amplitude excessiva, dificilmente haverá acoplamento. Já quando você desacelera a expiração, abole interrupções, nomeia uma emoção sem dramatizá-la e formula um pedido claro, oferece condições para intramente intimamente intrasocial, microajustes mútuos que criam um campo habitável. Nada mágico aconteceu, o detector de ambos ganhou resolução, e a leitura do mundo compartilhado ficou mais legível. Para converter ressonância em acordos e decisões, trate o símbolo que apareceu, um convite, uma frase, um encontro improvável, como gatilho de coordenação, não como oráculo. Leve-o para conversa com protocolo sinal sentido pedido condições. Descreva o que houve, porque importa para o objetivo comum, o que você propõe concretamente e que recursos ou limites tornam a proposta praticável. Acrescente checkpoints curtos, 20-30 minutos, critérios de sucesso mínimos e janela de revisão em 24 a 72 horas. Assim, a ressonância vira trabalho organizado, uma série de decisões pequenas, reversíveis e observáveis, em que cada ciclo reforça o pulso comum, e, se o pulso falhar, o sistema devolve dados para refinar o acoplamento sem culpas. Toda arquitetura exige contra-exemplos para manter a ética. Ressonâncias também podem ser destrutivas. Câmaras de eco, euforia coletiva, decisões que crescem de forma autoalimentada e atropelam valores.
Em linguagem de sistemas, é realimentação positiva sem amortecimento. Para evitar isso, instale amortecedores. A regra do dissenso protegido. Uma pessoa tem permissão explícita para levantar dúvidas úteis, time respiratório quando o corpo contrai, e um critério de evidência, o que confirma e o que infirma, antes de escalar. Preservar diversidade de fases é maturidade. Pequenas defasagens sustentam pensamento crítico e evitam que a busca por sincronia vire conformismo que empobrece o real. Na prática, desenhe um campo ressonante mínimo para encontros cruciais. Abertura com 1 minuto de respiração e intenção comum, uma rodada breve de estado do corpo, como chego, para calibrar fase, tempo de fala que protege a escuta, linguagem de pedido que declara escopo e data, e uma síntese final com sinal, sentido, passo e próximo checkpoint. Pense como um acoplamento de baixa energia, em vez de heroicidade, muitos microajustes que reduzem entropia conversacional. Ao repetir o rito, o grupo aprende a cair no mesmo pulso com menos esforço. O resultado é um ambiente de alta legibilidade, onde coincidências férteis se tornam ponte para decisões que respeitam pessoas e contexto. Proposta de 72 horas. Mapeie 3 nós da sua rede, uma parceria, um vínculo tenso, um espaço neutro. Em cada encontro, prepare a fase, respiração mais longa que a inspiração, nome da emoção, intenção de uma linha, conduza a conversa com sinal, sentido, pedido, condições e registre no diário ganho de sinal, clareza 1-5, custo energético e desdobramento objetivo. Observe se houve interferência construtiva, facilidade inesperada, decisão elegante ou batimento, choque de ritmos. Onde acoplar, escale 1 centímetro. Onde bater, reduza a amplitude, ajuste o tempo, refine a pergunta. No próximo bloco, desceremos ao laboratório de tradução simbólica, como transformar imagens e recorrências em modelos de ação, sem perder rigor nem poesia. Laboratório de tradução simbólica, do imaginado ao verificável. Traduzir símbolos é o ponto em que poesia encontra engenharia. Um pássaro que cruza a janela no instante da sua dúvida, uma palavra repetida em placas e mensagens, um número que insiste em horários improváveis, nada disso, por si, manda você agir. Tudo isso, quando bem lido, informa uma hipótese. A tradução simbólica começa ao reconhecer que a imagem toca uma questão viva e pede um verbo praticável. Entre o fascínio e o passo existe uma ponte feita de corpo regulado, linguagem precisa e ética. O símbolo oferece direção de leitura, você oferece forma, limite e medida. Sem esse pacto, viramos colecionadores de coincidências, com ele, tornamo-nos artesãos do sentido. Usarei aqui uma gramática inspirada na quântica, como metáfora responsável. Um símbolo escolhido para a interpretação funciona como um observável. Ele determina qual aspecto do seu sistema de vida você pretende medir agora. A depender da base em que você formula a pergunta, medo ou curiosidade, pressa ou presença, a leitura muda de projeção. O arranjo inclui as condições de medida, respiração mais longa que a inspiração, nome da emoção, enunciado da intenção em uma linha. Esse preparo não fabrica fenômenos, ele reduz ruído e aumenta a chance de perceber dados relevantes. O resultado, então, não é um oráculo, é uma probabilidade de ação mais nítida, que ainda precisa de teste. Quando múltiplos símbolos orbitam a mesma questão, compomos uma coerência narrativa. Pense em uma matriz de tradução silenciosa, independência de canais, rua é e-mail, conversa e livro, persistência temporal moderada, a recorrência atravessa ao menos um ciclo de dia e noite, e legibilidade intersubjetiva, em voz alta, a leitura ganha contorno, não se desfaz. Quando esses 3 eixos se cruzam, obtemos um padrão com fase semântica estável, semelhante ao que osciladores acoplados fazem quando entram em sincronia. Não precisamos de fórmulas, precisamos desse princípio. Se a tradução permanece consistente em corpos, tempos e vozes diferentes, aumentam as chances de que o símbolo seja instrumental e não mero enfeite. A etapa seguinte é transformar metáfora em vocabulário operativo. Uma imagem de ponte pode falar de travessia, mas, no laboratório, ela se torna pergunta concreta: qual conversa adiada preciso atravessar com respeito? Um número repetido pode sugerir janela de tempo e vir à prática como em 48 horas, envie o rascunho honesto. Um animal insistente pode evocar coragem quieta e pousar como aceitar um convite pequeno que expande o horizonte. Essa conversão exige ouvir o corpo. Expansão calma, respiração ampla e precisão de linguagem são indicadores de que a tradução ganhou chão.
Sem corpo legível, a frase escorrega. Com corpo presente, a frase âncora. Para que o laboratório não vire vale tudo interpretativo, a tradução simbólica declara critérios de verificação antes da ação. Primeiro, um limiar de convergência suave, 2 indícios independentes e corpo em expansão calma. Depois, um prazo curto de observação, entre 24 e 72 horas. Por fim, um critério de sucesso que não dependa de aplauso, clareza aumentada, energia poupada, conversa aberta, microentrega concluída. Se o passo produzir coerência prática, o símbolo ganha peso no seu atlas. Se não, você agradece a imagem, atualiza a crença e refina o arranjo. Assim, a beleza do símbolo trabalha a favor do real, e o real devolve verdade à beleza. Proposta para as próximas 48 horas. Escolha uma questão viva e acolha apenas 2 símbolos que apareçam sem caça. Para cada um, escreva uma tradução em uma linha com verbo claro e data próxima. Regule o corpo, declare a intenção e execute uma microação reversível que caiba no seu hoje. Registre no diário sinal, sentido passo, sensação corporal antes e depois, efeito observável e uma atualização honesta de crença. Se houver ganho de sinal com expansão tranquila, mantenha a gramática. Se houver turvação, reduza o ganho, ajuste o limiar e recomece pequeno. No próximo bloco, integraremos essa oficina com temporalidade e risco, afinando janelas de medida e portfólios de decisão para que a coerência não se perca quando o mundo acelerar. Temporalidade e risco, janelas de medida e portfólio de decisão. Tempo não é apenas cenário, é variável do método. Uma sincronicidade medida cedo demais vira cintilação, tarde demais, vira sobra de luz. Entre Kairos, o momento oportuno, e Cronos, o relógio que corre, está o ofício de escolher janelas de observação que respeitem a vida do fenômeno. Em linguagem quântica responsável, toda medida tem um tempo característico. Janelas muito curtas capturam ruído, janelas longas demais borram a informação até parecer normalidade. Metafisicamente, isso significa honrar o ritmo do sentido. Alguns sinais pedem resposta imediata para não se dissolverem, outros pedem maturação para que não sejam confundidos com desejo impaciente travestido de orientação. Podemos pensar em 3 escalas de prática, sempre ajustáveis ao contexto. Janela curta, 24 a 72 horas, testa hipóteses em microações reversíveis e baixa entropia psíquica, é onde o símbolo vira passo sem drama. Janela média, 4 semanas, observa tendências, como qualidade de conversas, constância de estudo, economia de energia. Ela filtra euforia e sustenta hábito. Janela longa, 1 a 3 meses, avalia transformações discretas, reputação, saúde, direção de projetos. Escolher a janela é escolher a constante de tempo do seu experimento existencial. Onde a decoerência é rápida, ambientes caóticos, teste curto, onde os efeitos são lentos, relações, corpo, testemunho longo. O critério é um só, coerência praticável. Como ninguém decide no vácuo, trate suas escolhas como portfólio. Mantenha um núcleo estável de práticas que dão chão, respiração, linguagem precisa, diário, e poucas apostas exploratórias de baixo risco, onde o erro ensina barato. Distribua orçamento de atenção e energia afetiva como quem protege capital, nada de all-in em símbolos sedutores. Prefira posição pequena com stop claro, checkpoint marcado e ética preservada. A metáfora financeira não manda na alma, apenas lembra que exposição sem limite aduba a ansiedade. Na ontologia do sentido, isso é cuidado, proteger o que sustenta a sua humanidade enquanto aprende com o que ainda é apenas possível. Risco também tem segunda ordem, uma decisão abre e fecha rotas invisíveis. Um convite aceito hoje pode bloquear um estudo que faria falta amanhã. Uma conversa adiada aumenta o custo moral de falar depois. Por isso, registre no diário um mapa de externalidades, pessoas afetadas, recursos tocados, reputações envolvidas. Se a leitura de um símbolo exige manipular o outro, é ruído ético, não sinal. Se pede coragem para dizer melhor o que já era verdadeiro, costuma ser fértil. A interdependência é o nosso emaranhamento responsável, reconhecer que o campo responde, mas também resiste, e que essa resistência é dado, não obstáculo místico a ser vencido. Para operacionalizar, desenhe para cada questão viva um tripé temporal. Tempo de amostragem, com que frequência você mede, tempo de resposta, quando a ação mínima acontece, e horizonte de avaliação, quando você julga o efeito. Exemplo: amostrar sinais uma vez ao dia,
responder em 24 horas com microação reversível, avaliar em 14 dias por ganho de sinal, clareza, energia poupada, resultado objetivo. Integre o ciclo sinal-sentido passo a esse tripé e adote uma regra de pausa. Se 2 checkpoints sucessivos não mostrarem coerência, reduza a escala, refine a pergunta, reerga o corpo. O método serve ao real. Se o real não confirma, é o método que aprende. Proposta para as próximas 72 horas. Escolha uma decisão viva e defina explicitamente a janela curta, 24 a 72 horas, a métrica de ganho, clareza 1-5, energia poupada, evidência factual e o limite de risco aceitável. Execute um passo mínimo, registre antes e depois no corpo e no contexto, e faça uma atualização de crença ao final. Se houver expansão calma e dado objetivo, escale 1 centímetro na janela média. Se houver turvação, pause sem culpa e redesenhe o arranjo. No próximo bloco, avançaremos para a curadoria de escalonamento e encerramento elegante, uma governança de sentido que mantém precisão, beleza e ética mesmo quando a vida acelera. Curadoria de escalonamento e encerramento elegante, governança do sentido em movimento. Curadoria é a arte de decidir quanto deixar crescer e quando deixar ir. Depois que símbolos foram traduzidos e protótipos testados, o método pede governança. Escolher, com precisão e ternura, se um caminho merece mais energia, se pede pausa para decantar, ou se deve ser encerrado com dignidade. Metafisicamente, isso protege o telos, a direção de vida que você honra. Quanticamente, lembramos que sistemas só revelam beleza sob condições apropriadas. Excesso de ganho vira ruído, ganho insuficiente apaga o sinal. A curadoria sintoniza esse ganho, para que o sentido permaneça legível enquanto o mundo acelera, sem romantizar obstáculos nem forçar milagres. Escalonar é aumentar amplitude sem perder fase. Você avança quando 3 convergências se mantêm: a coerência interna, intenção clara, corpo em expansão calma, linguagem precisa, a coerência ecológica, impacto ético nos vínculos e recursos, e a coerência temporal, resultados reprodutíveis em janelas curtas e médias. É o equivalente existencial da interferência construtiva. Ondas de diferentes frentes somam sem romper o sistema. Se, ao contar sua hipótese em voz alta, ela ganha contorno, se os dados de realidade aumentam a nitidez e se o custo psíquico segue frugal, suba 1 centímetro. Escalonar não é gritar mais alto, é ampliar o que já canta afinado. Pausar é praticar decoerência deliberada para que o hábito automático não colapse possibilidades promissoras. Você pausa quando percebe ambiguidade insistente, contração corporal diante de bons argumentos, dependência de interpretações cada vez mais criativas para salvar a narrativa, ou quando o ambiente eleva o ruído ao ponto de distorcer a medida. Pausa não é indecisão, é higiene do método. Reduza a escala, reformule a pergunta, devolva o corpo ao eixo com expirações longas, reinstale janelas de 24 a 72 horas e deixe que o silêncio informe. Muitas leituras recuperam fase depois que o sistema dissipa calor emocional. Outras revelam que o passo seguinte é, na verdade, encerrar. Encerrar é liberar graus de liberdade para que o campo encontre novas formas. É um ato de coragem que se reconhece por sinais teimosos, dissonância de valores que não se resolve, custo energético desproporcional por semanas, impacto relacional que se agrava, perda de honestidade na linguagem, ou a necessidade de adornar o real para manter a chama. Encerrar com elegância pede 3 gestos: nomear o aprendizado sem autopunição, agradecer o que se tornou legível e recuperar recursos, tempo, atenção, cuidado, para reinvestir onde a vida. O experimento não fracassou, ele completou seu ciclo. Na ontologia do sentido, concluir é forma de fidelidade ao que é. Para que a curadoria não vire capricho, declare regras de governo antes de agir. Escreva, para cada questão viva, uma regra de escalonamento. Se 2 ciclos entregarem clareza estável e benefício ético, aumenta o escopo um nível, uma de pausa. Se 2 checkpoints seguidos turvarem a leitura, reduzo escala e refaço o arranjo, e uma de encerramento. Se persistirem dissonância de valores e alto custo por 2 janelas, concluo com gratidão. Integre tudo ao ciclo sinal, sentido, passo e a tríade intenção, alinhamento, ação, mantendo checkpoints curtos. Assim, o símbolo continua sendo poesia que orienta, e o método, a técnica que guarda a poesia de si mesma. Exercício para as próximas 72 horas. Escolha um projeto ou relação e escreva, em uma linha cada, suas 3 regras de governo. Execute a microação prevista, marque um checkpoint de 20 minutos e avalie com o corpo e com os fatos.
Se houver interferência construtiva, facilidade serena, dados objetivos, cuidado preservado, escale 1 centímetro. Se houver batimento, atrito ruidoso, pause e refaça a pergunta. Se a dissonância persistir com custo alto, encerre com dignidade e libere espaço. No próximo bloco, cartografaremos o Atlas de Coerência, uma síntese visual e narrativa dos padrões que voltam, para que o seu campo permaneça afinado enquanto você transforma símbolo em passo e passo em caminho. Atlas de Coerência, padrões que voltam e memória do método. Um atlas de coerência é a cartografia silenciosa dos caminhos por onde o sentido retornou mais de uma vez. Não é um talismã, é um arquivo vivo. Nele, sincronicidades deixam de ser fósforos isolados e viram constelações que iluminam decisões. Cada registro do diário ganha um lugar nesse mapa, cruzando 3 dimensões discretas: tempo, sentido e impacto, para que você veja não apenas ocorrências, mas trajetórias. Em linguagem quântica responsável, o Atlas organiza estados possíveis do seu viver em bases diferentes de observação. Ao alterná-las com método, você reconhece padrões estáveis que sobrevivem ao brilho do momento e devolvem ao símbolo o seu papel de instrumento. Para compor esse mapa, acolha camadas temporais como lentes. A janela curta revela cintilações úteis, a janela média mostra tendências, e a janela longa evidencia formas discretas que só aparecem a quem persevera. Nelas, marque as famílias de sinal que já aprendeu, repetições numéricas, recorrências nominais, símbolos temáticos, desvios inteligentes, encontros-chave. Cada família recebe um peso que não nasce da euforia, mas da coerência corporal, expansão calma, do alinhamento ético e da reprodutibilidade em contextos distintos. É a nossa metáfora da regra de Born. Não buscamos certezas, mas probabilidades ponderadas que ajudem a separar ouro de purpurina sem amputar a poesia do caminho. Com o tempo, o Atlas vira um grafo de aprendizagem. Nós que representam símbolos recorrentes, arestas que ligam símbolo à microação e anotações dos resultados que se seguiram. Você talvez perceba que certas imagens só funcionam quando seu corpo está regulado, que certos números acompanham decisões de estudo, que certos encontros anunciam conversas que precisam acontecer. O mapa não é neutro. Ele evolui conforme você refina a pergunta que faz ao mundo. Ao revisá-lo semanalmente, observe o ganho de sinal, clareza, o custo energético, esforço psíquico e os efeitos de segunda ordem, o que mudou em relações, tempo, cuidado. Assim, o Atlas deixa de ser diário ilustrado e torna-se memória do método. Todo mapa maduro inclui a arte de esquecer com sabedoria. Padrões que não se reproduzem em novas janelas passam por decoerência arquivística. Agradecidos, voltam à poeira das hipóteses bonitas. Não é ceticismo frio, é respeito ao real. Ao dar baixa no que não se sustenta, você reduz a entropia atencional, recupera fôlego e libera espaço para novas leituras. Esse gesto também protege o observador que você é. Sem acúmulo de símbolos obsoletos, sua sensibilidade mantém faixa dinâmica saudável, capaz de notar o sutil sem se confundir com miragem. O Atlas, então, fica enxuto e responsivo, guardando apenas o que regenera confiança e economiza energia. Inclua no Atlas uma camada intersubjetiva. Compartilhar um trecho do mapa com alguém lúcido não serve para buscar aprovação, mas para testar coerência narrativa fora da sua câmara de eco. Se, ao descrever um padrão, a ideia murcha, ele talvez dependesse do calor do seu entusiasmo. Se ganha contorno e produz acordo ético sobre próximos passos, o padrão se fortalece. É o nosso emaranhamento responsável. Reconhecer que sistemas humanos sincronizam fases quando respeito, dissenso protegido e linguagem precisa. Essa validação social não torna o símbolo absoluto, apenas sinaliza que ele atravessa mais de um observador sem se dissolver, o que costuma antecipar decisões mais serenas. Proposta para os próximos 7 dias. Dedique 15 minutos ao fim de cada jornada para colorir seu Atlas com 3 traços, um para a família de sinal, outro para a janela de tempo, outro para o impacto percebido. Ao fechar a semana, escreva uma síntese de uma página. Que padrões voltaram, que perguntas ganharam vida, que caminhos pedem escalonamento, pausa ou encerramento elegante. Marque, com ternura e rigor, uma única aposta para a semana seguinte e 2 práticas âncora que sustentem seu observador. No próximo bloco, costuraremos tudo no encerramento. A ética de continuar, a precisão que protege a beleza e a alegria discreta de transformar símbolo em passo, e passo, em caminho. Encerramento. Precisão que guarda a beleza.
Chegamos ao fim deste percurso sabendo que sincronicidades e quântica não é um slogan sedutor, mas um método de presença. Aprendemos a passar do símbolo ao passo com coerência, a calibrar o observador que somos, a honrar propósito, valores e verdade prática, a atualizar crenças com gentileza e rigor. Descobrimos que intenção clara reduz a entropia atencional e que o corpo, quando regulado, devolve resolução ao mundo. O símbolo deixou de ser fogos de artifício e tornou-se instrumento. Sinal, sentido, passo, escrito no diário, testado em janelas honestas, verificado na vida real. Beleza e precisão, as duas asas que nos trouxeram até aqui, aprenderam a voar juntas. Se as imagens quânticas nos serviram, foi como gramática de limites e possibilidades. O observador é postura, não feitiço. A regra de Born vira metáfora para probabilidades ponderadas pela pergunta certa. A decoerência nos lembra que pressa e ruído colapsam possibilidades em hábito automático. O emaranhamento inspira responsabilidade com a rede de relações, não atalhos místicos. Mantemos a complementaridade como bússola, planilha e poesia, fato e símbolo, dentro e fora. Quando um lado tenta engolir o outro, a leitura degrada. Quando ambos conversam, o real ganha legibilidade sem perder mistério. É essa humildade epistêmica que protege a beleza de virar delírio. O compromisso prático cabe no cotidiano simples. Pela manhã, uma intenção de uma linha. Antes de decisões sensíveis, 1 minuto de alinhamento. Expirações mais longas, mandíbula solta, nome da emoção, pergunta bela e útil. Ao longo do dia, um detector com limiar explícito para separar ouro de purpurina. À noite, 3 linhas no diário. O que surgiu como sinal, que sentido tocou, qual passo honesto se seguiu, que dado objetivo apareceu. Esse pequeno ritual não controla a realidade, institui condições para que ela se mostre. Repetido com ternura, ele economiza energia psíquica, afina a linguagem, pacifica o corpo e abre caminho para decisões que sustentam quem você escolhe ser. No campo partilhado, seguimos a arquitetura da ressonância. Fase, tempo e amplitude em diálogo, acordos claros, checkpoints curtos, dissenso protegido. Conversas se tornam aparatos de medida intersubjetiva. Símbolos ganham contorno quando ditos em voz alta. Decisões escalam 1 centímetro quando a interferência construtiva e recuam quando o sistema acumula calor. Ética permanece o detector mais fino. Se a leitura exige manipular pessoas, é ruído. Se convida a nomear com respeito, pedir com precisão, cuidar do impacto, costuma ser fértil. O sentido não se impõe, ele se oferece quando o ambiente é habitável, e a nossa tarefa é manter esse habitat vivo. Haverá silêncio, erro, ambiguidade. Neles, a ciência que cultivamos pede pausa consciente, reduzir ganho, rever janela de medida, refazer a pergunta, atualizar crenças, encerrar com dignidade quando a dissonância persiste. Encerrar não é derrota, é devolver graus de liberdade ao campo. E quando a vida alinhar sinais com expansão calma, o convite certo, a frase precisa, a conversa que finalmente abre, caminhe sem euforia, apenas 1 centímetro. O método protege da vertigem do tudo agora e da apatia do nada importa. Ele nos ensina a aprender rápido, com ternura, devolvendo o volante ao que é vivo, verificável e bom. Deixo você com uma imagem. À noite, o céu está o mesmo, mas o seu observador mudou. As estrelas não obedecem, elas apenas se deixam ler quando a lanterna da atenção está afinada. O símbolo acena, você responde com um passo pequeno, o mundo devolve um indício, o diário registra, a crença se ajusta, a ética confirma. Assim, sincronicidades e quântica deixa de ser tema e vira modo de caminhar. Do símbolo ao passo, do passo ao caminho, do caminho à vida que se escreve com precisão que guarda beleza. Amanhã recomeça igual, intenção, corpo, linguagem, sinal, sentido, passo. O resto é prática, e uma alegria discreta de estar em fase com o que importa. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!